Marco, ele falou assim, a pessoa que começa a fazer concurso, quando sai o edital, ele falou assim, até a minha avó quer fazer. Ele quer dizer assim, a empolgação até é grande, até a minha avó quer fazer. Mas o que ele quis dizer? O que ele falou aqui? Quando a pessoa começa a fazer concurso, daí que você falou, vou estudar 12 horas por dia. Aí durante uma semana a pessoa fica 12 horas por dia. Aí depois de um mês, tá 3 horas. A pessoa não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. É melhor você montar um planejamento que você não vai espanar, que é dentro da sua realidade, mas que você seja contínuo, do que você tentar imaginar, voltamos a dizer isso, que isso aqui é uma corrida de disparo. Não é. Você vai ter que aguentar. Você vai aguentar 12 horas por dia? Eu nunca aguentei. Você não vai aguentar, e você não precisa. Você não precisa. Olha, eu vou te falar, 4 horas por dia bem estudado, você viu o que você quer no Brasil. Não estou falando que você passa um concurso que estuda 4 horas, pode dar até menos. É que eu estou falando, por exemplo, 4 horas bem estudado, eu não consigo imaginar um concurso no Brasil que você não passe. A não ser aqueles bem específicos. Tem uns concursos lá em Brasília, esses concursos de técnico, orçamentário da Câmara dos Deputados, esses negócios aí é uma vaga a cada 15 anos, né? Você vai ver, esse realmente o cara tem que nascer de novo, aí você tem que ser outra pessoa. Mas concurso que a gente está conhecendo aí no geral, que é esses assim, cara, eu não consigo imaginar alguém que 4 horas por dia se dedicando do jeito certo não passa qualquer concurso que queira, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser fiscal, policial, não estou falando que só passa em concurso que estuda 4 horas por dia, eu não estou colocando uma fita métrica nisso, porque eu sei que é impossível, eu estou falando que 4 horas é o suficiente. Aí você vê gente querendo estudar 12. Então, cara, você está estudando 12 para você desistir no meio do caminho. Essa é a verdade. Não dá, cara. Não tem corpo que aguenta, né? Exatamente. E aquela questão que vocês estavam falando da maratona, né? O maratonista ali de alta performance, além dele se conhecer muito bem, ele também conhece o percurso. Ele conhece a prova que ele vai fazer e o percurso. Então, assim, são duas coisas aliadas, né? Você falou, ele sabe onde é que ele precisa acelerar, onde é que ele não precisa, ele sabe onde ele rende mais, se é na subida, se é na descida, e ele sabe que a prova que ele está fazendo tem tudo isso aí em determinados momentos. Então já está tudo, como se diz, as coisas já estão mais claras para ele, que é diferente de às vezes você pode até se conhecer, mas você não conhece o tipo de prova, o tipo de concurso que você vai prestar, então isso também dá uma... Pode ser determinante, né? Pode ser um fator determinante. Ô Michel, eu queria te perguntar, como professor, métodos de estudo, eu sei que cada um tem o seu. Você pode dizer aí um método de estudo que você acha interessante, que você acha viável para a galera aí, de modo geral? Ou métodos, não sei. Sim, eu vou aqui passar aqui algumas coisas que eu acho que são relevantes. Isso serve para todo mundo, independentemente das características. Evitar ao máximo estudo passivo. Você tentar estudar como se você tivesse, por exemplo, assistindo Netflix no final de semana com a tua esposa, com a tua mãe, com a tua irmã, com teus amigos. Tem gente paga uma fortuna lá num pacote do cursinho. Não estou falando mal de cursinho, até mesmo porque o cursinho me remunera. Sim. Mas a pessoa vai lá, faz uma assinatura de R$3.000 e ela tem acesso a tudo que você possa imaginar e dificilmente ela vai fazer uma prova de concurso que aquele material do cursinho não tem. Então, em termos de material, ela está bem servida. Mas aí ela não sabe o que fazer com aquilo, rapaz. Porque se você der uma Ferrari agora na mão de quem não sabe dirigir, o cara não consegue sair do lugar. E aí a pessoa pega aquele material do cursinho e ela deita no sofá e fica assistindo a minha aula. E aí ela vai cochilando. E ela vai assistindo a minha aula. Isso é um estudo passivo. Ou então a pessoa, por exemplo, ela pega um PDF e ela lê da primeira página até a página 80 ali. Leu, fechou. Olha, pode ser que você aprenda desse jeito? Pode. Mas a experiência me mostra que isso é um processo muito lento de aprendizado e vai exigir de você mais tempo até o seu cérebro guardar isso. Existe um estudo científico, né, que é muito divulgado lá nos Estados Unidos, e que eu acredito que seja verdade, que fala que nas suas primeiras 24 horas / 48 horas de que você leu alguma coisa, você perde 50% daquilo que você leu. Depois de aproximadamente 7 dias, claro, cada pessoa é uma pessoa, mas aproximadamente 7 dias, você perde aí em torno de 10 a 20%. Eu sei que em 21 dias você perde 80% daquilo que você leu. Se em 21 dias você perde 80% daquilo que você leu, então você precisa entender que você precisa rever isso antes que você perca tudo isso. Então você precisa, por exemplo, primeira coisa, entender que estudo passivo não vai te levar a lugar nenhum. 2. Não existe preparação para concurso público, qualquer outra coisa sem revisão. Aliás, eu me atrevo a dizer que você está efetivamente estudando quando está revendo, porque naquela sua primeira leitura você está conhecendo o terreno. Sim. Né?
a sua primeira leitura é muito parecida quando você marca um encontro. Aí hoje é muito comum as pessoas conhecerem pelo Tinder, né? Você vai, Tinder, vamos sair para tomar um chopp, né? Aquela pessoa tá sentada do teu outro lado, aquela pessoa é perfeita, porque dificilmente alguém no primeiro encontro faz um marketing negativo, né? Agora você não tá conhecendo a pessoa, você vai descobrir que você vai dormir com o inimigo lá na frente, depois de um tempo ainda. Primeira leitura é mais ou menos isso, você tá conhecendo, é na revisão que você vai pegando os detalhes, porque a revisão tem que acontecer de tempo em tempo. E primeira coisa, a revisão, então, precisa ser feita, e o estudo não pode ser passivo, ele tem que ser um estudo ativo. E aí o que eu oriento, que me serviu muito bem, que me fez passar em 12 concursos públicos. Seguinte, primeira coisa, não inventa de começar a primeira leitura para essas doutrinas extensas. Você tem que começar do menos para o mais. Você precisa primeiro sistematizar os conceitos na sua cabeça e depois aprofundá-los. Na faculdade a gente faz isso inverso, a gente começa lendo a doutrina e depois que a gente, às vezes pega uma lei, raramente pega um resumo, só pega resumo quem estuda de véspera, aquele aluno que nunca estuda de véspera. Mas a gente sempre tenta começar pela doutrina, que é a doutrina extensa, que tem um monte de coisa, um monte de informação e que você vai conseguir ler só uma vez antes da prova. E nunca vai conseguir sistematizar aquilo. Só que na faculdade, você recebe uma certa proteção do professor. Eu sei que tem gente que está assistindo esse podcast e vai falar, pô, mas na faculdade eu tive os professores carrasco. Mas exceção. Em regra, o professor dá aquela aulinha na média e ele não quer deixar os alunos de DP para garantir o emprego dele. Então, dentro de um ambiente desse, não é muito difícil você sagrar vencedor e se formar estudando por meio de uma doutrina que, para falar uma coisinha, usa 30 páginas. Isso não tem nada a ver com o ambiente dos concursos públicos. A prova de concurso público ela é construída para tirar da frente da banca o máximo de candidatos possíveis. E aí, então, você precisa ter a coisa bem esquematizada na sua cabeça. Então, você precisa ter um estudo que você parta de um conteúdo menor para o maior. Então, primeira coisa, você tem que estar afiado na legislação e materiais mais curtos e depois que você vai se aprofundando. O que eu fazia muito, e isso me deu muito certo, eu percebo que quando eu consigo colocar isso na cabeça do aluno, ele vai. O estudo ativo. Leu hoje algum tema? Perfeito. Leu hoje algum tema para aquele material mais objetivo. E aí no dia seguinte, que você sabe que você vai perder 50% daquilo que você leu no dia anterior, você vai fazer o seguinte, você vai rever, mas você não vai rever pegando o que você já leu. Não, porque parte daquilo o cérebro já guardou. Você vai fazer o seguinte, você tenta sozinho, usa isso por alguns minutos, 10, 15 minutos, esquematizar o que você leu ontem. Ou então de manhã, você faz isso no final do dia, não sei. Mas o ideal é no dia seguinte. Você tenta esquematizar na sua cabeça o que você leu ontem. E você tenta ao máximo, lembrar o que deu. Perfeito. Aí você pega para fazer alguns exercícios daquele assunto. Fazendo os exercícios, você vai lembrar de outras coisas e você vai errar outras coisas e vai perceber onde que você já está começando a perder a memória em relação àquilo. Aí sim, depois disso, você pega aquelas suas anotações ou o material que você grifou e aí você foca só naquilo que você não lembrou. Perceba, tudo isso não é para você ficar o dia inteiro, senão você vai evoluir nos estudos, né? Não é para você fazer isso. Isso você vai pegar... No dia anterior, você vai se dedicar a algo em torno de 40 minutos da revisão do dia anterior. Primeiro, tentando lembrar de tudo sozinho. Depois, não consiga. Aquilo que você não lembrou, esquece. Agora eu vou fazer alguns exercícios. Você vai lembrar de outros e vai perceber que teve outros que você leu ontem, mas você está errando a questão. E aí, então, que você realmente agora pega o material, mas você só vai ler aquilo que você... não está lembrando, que você viu que errou, porque o seu cérebro precisa receber a mensagem de que aquilo também é importante. Ele não guardou porque ele falhou, porque o cérebro ele é um sobrevivente. Ele tenta guardar aquilo que é importante, ele guarda aquilo que é importante, mas ele precisa desfazer daquilo que ele julga que não é importante. E aí, na medida do possível, você precisa emitir sinais para ele. Falar, isso aqui também é importante. Li ontem, já estou esquecendo. E aí você só, nessa leitura, só foca naquilo que você efetivamente agora percebeu que esqueceu. E aí o cérebro ele trabalha. Quanto mais você rever as coisas, mais ele sabe, mais ele guarda e guarda por mais tempo. E aí, então o cérebro trabalha com isso. Aquilo que ele sente que você ficou muito empolgado, ele guarda aquilo que você está revendo muitas vezes, também ele guarda. Não é à toa que, por exemplo, fofoca é um negócio que a gente nunca esquece. É incrível, né? Contou uma vez, a gente não esquece, mas fofoca não cai em concurso público. Então fofoca não adianta levar para o dia da prova. Por quê? Porque o cérebro sabe, você deu uma ênfase emocional para aquilo tão grande quando te contaram, que ele guardou num lugar ali blindado, você não vai esquecer.
a matéria do concurso ela não é tão empolgante quanto. Se você pega uma música, um pagode de 1990, você canta agora uma música do Só Pra Contrariar. Exatamente. Você canta a música inteira agora. Agora fala assim o artigo 5º, você sabe dizer tudo. A pessoa não vai saber. Exatamente. Mas o artigo 5º eu li 25 mil vezes, eu não consigo. Agora a música do Só Pra Contrariar. Exatamente. Você até chora quando ouve Raça Negra. Eu fico pensando, por exemplo, se vierem 20 amigos seus e falar, cada amigo falar assim: ô Michel, eu preciso te contar um segredo, só que você não conta pra ninguém, eu vou te contar agora, tá? Cara, eu tenho certeza, os 20 segredos você nunca vai